eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 6º ano? Eu começo essa videoaula de hoje fazendo a correção das páginas 261, 262 e 263. Vamos lá comigo. Número 14. Entre as unidades de medida miligrama, grama, quilograma e tonelada, qual a mais adequada para expressar a massa de um? Letra A. Componente de cada comprimido de certo remédio? Miligrama, né, gente? Caminhão carregado? Tonelada. Cavalo? Quilograma. Tablete de chocolate? Grama, ok? Número 15. Reescreva as medidas em gramas. 3 quilos é igual a 3.000 gramas. 12 quilos e 720 gramas é igual a 12.720 gramas. 1 kg e 90 gramas é igual a 1.090 gramas. 9.045 quilos é igual a 9 quilos e 0,45 quilos é igual a 9.045 gramas, tá? Número 16. Em um tratamento de 10 meses contra a desnutrição, a medida da massa de Felipe passou de 9,5 quilos para 13,8 quilos. Quantos gramas por mês, em média, aumentou sua medida de massa? 430 gramas, tá? Quantos gramas por mês, tá, gente? Então, aqui foi em 10 meses, então você tem que dividir essa diferença aqui por 10, ok? Número 17. Uma cooperativa de agricultores produz diariamente cerca de 252 quilogramas de doce de leite. Essa produção é distribuída em pacotes com 750 gramas de doce cada uma. Aproximadamente, quantos potes de doces de leite são produzidos diariamente? Resposta: 336 potes. Gente, tá bem tranquilo, né? Então, aqui você precisa só primeiro fazer o quê? Fazer a conversão de unidades, igual eu expliquei na videoaula anterior. Número 18. No Brasil, a cultura africana está presente em diversos aspectos do nosso dia a dia, como nas ciências, na música, na língua falada pela maioria de nós e nos alimentos. Um exemplo de alimento de origem africana é o acarajé, um bolinho de feijão fradinho, cebola e sal, frito no azeite de dendê, hoje incorpora a culinária brasileira. Em 2005, o modo de fazer e comercializar o acarajé, ou seja, o ofício das baianas de acarajé, foi regulamentado e classificado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Legal, né, gente? Como bem cultural e material brasileiro. A receita original do acarajé foi registrada como Patrimônio Cultural Brasileiro. Junte-se a um colega e pesquise outros alimentos que fazem parte da culinária afro-brasileira. Olha só, gente, algumas respostas que vocês poderiam ter colocado. Vatapá, bobó de camarão, caruru, que é o quiabo com o qual se faz o caruru, foi trazido da África. Só comida gostosa, né, gente? Regina, letra B. Regina é uma baiana de acarajé e utiliza 600 gramas de feijão fradinho em uma receita que rende 8 unidades, sendo vendida a R$ 6,50 cada uma. Nessa receita, em média, são necessários quantos gramas de feijão fradinho no preparo de cada acarajé? 75 gramas, tá? Só fazer essa divisão, gente, bem tranquilo. Quantos quilogramas de feijão fradinho são necessários para que Regina prepare 40 acarajés? 30 quilos. 3 quilos, desculpa, gente, 3 quilos de feijão. Quanto Regina arrecadará com a venda de 65 acarajés? R$ 422,50. Gente, essa atividade aqui, só multiplicação e divisão e conversão de unidade. Eu acho que tá bem tranquilo. Já falei com vocês que eu me coloco à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida. Aqui eu não fiz cada cálculo porque são cálculos simples. Mas, quem tiver dúvida, eu me encontro à disposição. É só entrar em contato, tá bom? Número 19. Aqui a gente fez até a 18. 19. Reescreva em quilogramas as medidas indicadas. 568 gramas é a mesma coisa que 0,568 quilogramas. 901 gramas é igual a 0,901 quilogramas. 30 gramas é igual a 0,03 quilogramas. 5 gramas é igual a 0,005 quilogramas. 3 toneladas é igual a 3.000 quilos. 12,49 toneladas é igual a 12.490 quilos, tá? Número 20. Com uma empilhadeira cuja capacidade máxima de carregamento é 4,5 toneladas, deseja-se transportar sobre um estrado caixas com 175 quilos cada uma. Sabendo que o estrado tem 125 quilos, gente, a gente fala quilos, mas quilogramas, tá?
Até quantas caixas como essa empilhadeira poderá transportar de cada vez? 25 caixas, gente. Bem tranquilo também, né? Número 21. Copie os itens a seguir, substituindo cada quadradinho pelo número adequado. 4,2 hectogramas é igual a mesma coisa, né? Mudando a conversão, fazendo a conversão de unidades, tá? É a mesma coisa que 420 gramas. 302 gramas é a mesma coisa que 30,2 decagramas. 500 decigramas é a mesma coisa que 50 gramas. 4.500 gramas é a mesma coisa que 4,5 quilogramas. 950 miligramas é a mesma coisa que 0,95 gramas. E 15,9 decigramas é a mesma coisa que 1,59 gramas. Só fazer a conversão de unidades igual eu expliquei na videoaula anterior, tá? Número 22. Nas caixas a seguir estão indicados quantos miligramas da principal substância do medicamento cada comprimido possui. Letra A. Quantos miligramas da principal substância tem um comprimido da caixa 1? 320 miligramas aqui, gente. Vocês estão vendo que muito fácil essas questões? Por isso que eu estou falando mais rapidinho com vocês hoje. E o da caixa 2? 400 miligramas, olha só. Ao final do tratamento, após ter tomado todos os comprimidos da caixa 1, quantos gramas da principal substância uma pessoa terá ingerido? 9,6 gramas, tá, gente? Quantos comprimidos da caixa 2 uma pessoa deve tomar durante o tratamento no qual é necessário ingerir 6 gramas da principal substância? 15 comprimidos, ok? Número 23. Observe quantas toneladas alguns mamíferos terrestres podem atingir. O elefante africano 6 toneladas, a girafa 1,9 toneladas, o hipopótamo 3 toneladas e o rinoceronte negro 1,3 toneladas. Agora, elabore 3 questões referentes às informações apresentadas e dê para um colega resolver. Depois, confira se as respostas estão corretas. Gente, aqui você pode pedir para converter a unidade, você pode perguntar, por exemplo, quanto todos aqui pesam juntos, mas em quilogramas. Então, tem várias formas. Não temos como fazer essa troca agora entre os colegas, mas vocês conseguem fazer os problemas e deixar no caderno, tá? Número 24. Observe as balanças e leia as informações. Aqui estão as balanças, né? A, B, C e D, com aqui, ó, medindo o quê? Pesando o quê? Desculpa, 1,250 kg. Aqui, 2,420 kg. Aqui, 1,745 kg. Aqui, 0,982 kg. Número 1. A caixa que contém bombons é mais leve do que a caixa que contém bijuterias. Número 2. As caixas B e C não contêm bijuterias ou bombons. Número 3. A medida da massa da caixa que contém parafusos é maior do que aquela que contém moedas. Gente, aqui tem cada caixa e aqui está simbolizando a massa de cada um. E aqui foram algumas dicas pra gente. Então, de acordo com essas informações, determine qual caixa contém bijuteria, gente, a caixa A, bombons, a caixa D, moedas, a caixa C e parafusos, a caixa B. Bem gostoso de fazer esse tipo de questão, né? Terminando essa correção, gente, fiz essa correção mais breve hoje, porque expliquei na videoaula anterior como faço essa conversão de unidades, falando que sempre que vocês tiverem alguma dúvida eu me encontro à disposição, mas como é um conteúdo que nós já vimos no ano anterior, e eu já fiz a explicação também na aula anterior, por isso que eu passei as respostas um pouco mais rápido. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Vamos lá na página 264 falar um pouquinho sobre a medida de tempo, gente. Vamos falar sobre o relógio? Olha aqui. Falta 1h30 para começar o filme. Nessa cena, podemos notar a necessidade de usar medidas de tempo. Sem essas medidas, seria difícil, por exemplo, lembrar o dia do aniversário de um amigo ou o horário de um compromisso. Para medir o tempo do dia, utilizamos o relógio, que pode ser de ponteiros ou digital. Em geral, os relógios marcam as horas, os minutos e os segundos, considerando que, lembrando sempre que uma hora tem 60 minutos, viu, gente? Um dia tem 24 horas e 1 minuto tem 60 segundos, tá? Veja a seguir a hora indicada nos relógios. Aqui, 3 horas e 25, gente, ou então 15 horas e 25 minutos. E aqui também está marcando os segundos, né? 15 segundos. Aqui, 21 horas, 10 minutos e 28 segundos. Aqui, gente, foi um relógio de ponteiro e aqui um relógio digital. O relógio de ponteiros, acima,
pode estar indicando dois horários, ou seja, tanto 13h25, né? Vou falar só horas e minutos, viu? 3 horas e 25 minutos, se for antes de meio-dia, né? Seria 3 horas da manhã, ou 15 horas e 25 minutos, e 15 segundos no caso, se for após o meio-dia. Contudo, é comum nos referirmos ao horário de 15h30 como 13h30 da tarde. Se eu falar, por exemplo, 14h20 ou 2h20 da tarde, é a mesma coisa, tá? Olha aqui, não é correto escrever 3,20 horas para representar 3 horas e 20 minutos, tá? Pois o sistema de medida de tempo não é decimal. Então, você não pode colocar 3,2 horas, não. 3,2 horas, não. Você tem que colocar 3 horas e 20 minutos, ok? Na página 269, nós vamos falar um pouquinho sobre o calendário também, tá, gente? A gente falou sobre a medida de tempo, agora nós vamos falar sobre o calendário, que também serve para nos auxiliar nessas medidas. Olha aqui, se quisermos saber que dia é hoje, qual será o próximo mês ou que dia será depois de amanhã, geralmente consultamos um calendário. Observando um calendário, podemos notar que o ano ele é dividido em 12 meses. O mês ele é dividido em semanas e cada semana em 7 dias. Além disso, um bimestre corresponde a 2 meses, um trimestre 3 meses, um semestre 6 meses. Ana Paula, para que você está falando isso pra gente? Porque vocês vão ver que ao longo da vida estudantil de vocês terão muitos problemas em que vem te pedindo algumas coisas que você precisa desses conceitos, tá? Eu sei que vocês já estudaram sobre isso, mas é sempre bom relembrar. O ano bissexto, gente. Um ano é a medida aproximada do tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol, que é o movimento de translação, que equivale a 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Isto é, cerca de 365 dias e 6 horas. Para compensar as quase 6 horas que excedem os 365 dias, a cada 4 anos é acrescentado um dia, ou seja, 24 horas, extra ao ano, totalizando assim 366 dias. Então, juntam 4 anos, porque 4 vezes 6 é 24, por isso que o ano bissexto, um ano com um dia a mais, tá? E esse ano a gente chama de bissexto, e aquele ano cujo fevereiro, né, mês de fevereiro tem 29 dias, tá bom? Olha só, contudo, para compensar a diferença que ainda resta, foi estabelecido que os anos cujos números que os indicam terminam em 00 só são bissextos se também forem divisíveis por 400. Então, assim, se o número que indica o ano não for terminado em 00, esse ano não será bissexto se o número for divisível por 4. For terminado em 00, esse ano será bissexto se o número for divisível por 400, tá? Mas nesse momento, essa questão aqui eu não vou focar tanto com vocês, tá? Essa questão, né, se não for terminado em 00, esse ano será bissexto, se o número for divisível por 4, ainda não vou focar tanto com vocês. Vou deixar para vocês essas páginas aqui. Muita atividade, tá, gente? Mas são atividades simples de fazer. Vocês viram que essa questão do tempo, do relógio, é bem tranquilo, coisa que vocês vêm estudando ao longo dos anos. Então, parece muita coisa, mas as respostas são pequenas, podem ficar tranquilos. E eu volto na próxima videoaula fazendo correção. Um grande abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.